vou ligar a câmera. Então, gente, bem-vindos à aula de linguagem corporal. Eu sou a professora de vocês, meu nome é Nath, eu dou aula de mais 3 matérias aí, né? Então, devem me conhecer aí alguns. Obrigada, eu acho. Então, algumas coisas que eu devo ressaltar para vocês. Linguagem corporal é uma matéria muito legal de estudar, é uma matéria muito legal, assim, de você ver que você aprendeu, porque ela desbloqueia muitas coisas legais na gente. E nos outros também, né, por tabela. Mas enfim, vou começar apresentando a tela aqui pra vocês. Prof, desculpa atrapalhar, mas você é perfeita. Obrigada. Vamos prestar atenção aqui, né, galera? Vocês estão vendo? Sim, dá pra ver. Sim, tô vendo. Menino. Sim. Tá bom. Então aqui, vamos começar com a introdução, né? Linguagem corporal. Quais os benefícios de estudar linguagem corporal? Nós temos 3 principais, mas tem vários outros, como a memória, que melhora também. Assim, a autoestima da gente também. Mas enfim, os 3 principais são o ganho de confiança de forma rápida, e acontece muito, é bizarro, mas acontece muito rápido. A habilidade para lidar com as outras pessoas. Tipo aquela frase que falam, sabe? Persuadir, influenciar e fazer amizade, sabe? Essas coisas aí. E o terceiro é compreender o íntimo das pessoas. Você vai entender as pessoas de uma forma melhor. Então, aqui, a primeira lição que eu tenho para vocês é: a nossa postura influencia no nível de serotonina do cérebro. Então, o jeito que você se comporta influencia em como você se sente. Não é o contrário. A gente normalmente acha que é o contrário. Mas não é. O jeito que a gente se comporta influencia no que a gente sente, no que a gente é. Com as outras pessoas é diferente, né? Normalmente, quando você vai ler a linguagem corporal de alguém, você lendo a linguagem corporal, você vai saber o que ela tá sentindo. Mas com a gente é assim. Então, eu recomendo que vocês usem isso ao favor de vocês, né? Uma postura mais confiante vai gerar mais confiança para vocês, vai ser melhor de vocês socializarem e afins, né? Então, vamos aqui à introdução. A mente humana é considerada impenetrável, não pode ser invadida, ou ninguém tem a capacidade de ler, né, a mente dos outros. Ainda não temos mutantes. Mas o corpo humano acaba transparecendo a grande maioria do que a gente pensa, do que a gente sente, de forma inconsciente por meio da linguagem corporal. Então, até inconscientemente, quando a gente está achando que a gente não está fazendo nada com o corpo, a gente está fazendo alguma coisa que está dizendo o que a gente está sentindo. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal e abrange principalmente gestos, posturas, expressões faciais, movimento dos olhos e a proximidade entre o locutor e o interlocutor. Então, às vezes, as frases também vão ajudar nessa linguagem corporal, então vocês vão ter que saber identificar isso também. Tudo isso contribui no estudo da linguagem corporal por meio da cinesiologia ou sinergologia, ciência que analisa o movimento do corpo humano, a paralinguagem, a programação neurolinguística, a PNL, que a gente vai estudar também, está incluso no curso, a neurociência, a psicologia, a proxêmica e a oratória. Então, o que a gente tem que lembrar daqui? A linguagem corporal, ela compreende os gestos, as expressões faciais, a postura das pessoas, o movimento dos olhos e a proximidade entre as pessoas, que é a proxêmica. E, às vezes, a oratória também, mas a maioria das vezes é não verbal. Então, aqui um pouco da história da linguagem corporal, né? Os primeiros estudos científicos sobre linguagem corporal foram feitos por Charles Darwin, que é muito famoso, ele fez a teoria da evolução, e publicadas no livro A Expressão das Emoções em Homens e Animais. Darwin defendia que os mamíferos demonstram suas emoções através das expressões faciais. A linguagem corporal foi uma das primeiras formas de comunicação humana e continua sendo uma das mais fortes e expressivas, sendo utilizada há milhões de anos. Linguagem corporal está relacionada principalmente ao sistema límbico, mesencefálico, que é uma parte do cérebro que fica aqui na frente. E a segunda estrutura mais primitiva do nosso cérebro. Então, para vocês terem uma noção, que linguagem corporal é uma coisa que vem lá das antigas, desde os primeiros homenzinhos lá.
Então, aqui, conhecendo um pouco da linguagem corporal. A comunicação é um processo de interação no qual a gente compartilha ideias, mensagens, sentimentos e emoções. E a gente pode influenciar o comportamento das pessoas que reagirão a partir das suas crenças, valores, histórias de vida e cultura. A comunicação pode ser realizada de uma forma verbal ou não verbal. A comunicação verbal exterioriza o ser social e a não verbal o ser psicológico, nosso ser interior. Deixa eu ver. A comunicação não verbal, entendida como ações ou processos que têm significado às pessoas, exceto a expressão verbal, é classificada por KNAPP8 em paralinguagem, modalidade da voz, o tom que a gente fala, a proxêmica, o uso do espaço pelo homem, a distância entre as pessoas, a tassésica, a linguagem do toque, quando as pessoas conversam se tocando, não sei o quê, características físicas, forma e aparência do corpo, fatores do meio ambiente, disposição dos objetos no espaço, tipo quando você entra na casa de uma pessoa desconhecida e observa o jeito que ela coloca as coisas dentro da sala. Aquilo também fala muito sobre quem ela é, o jeito que ela organiza o espaço dela, né? E a cinésica, que é a linguagem do corpo. Então aqui é mais uma introdução mesmo, para vocês saberem como funciona. A prévia, né? Então aqui alguns dados sobre linguagem corporal, né? Que um dos pioneiros em pesquisa sobre linguagem corporal em 1950, vejam bem, lá nas antigas mesmo, apurou que a mensagem da comunicação interpessoal é transferida na seguinte proporção. Observem esse gráfico, gente, olha que bizarro. 55% da nossa comunicação é não verbal, 38% é vocal e apenas 7% é verbal. Então, apenas 7% significa palavras, só palavras, 38% inclui tom de voz, velocidade, ritmo, volume e entonação, e 55%, inclui gestos, expressões faciais, posturas e demais informações expressas sem palavras. Então, olhem só a importância de estudar a linguagem corporal. Aí aqui a gente tem um pouco mais de história. E aqui é uma informação bem legal. Todos nós somos capazes de identificar algumas expressões faciais, gestos e posturas, e ao longo da vida aprendemos várias outras. Porém, devido à linguagem corporal não fazer parte do sistema educacional tradicional e ainda hoje ser pouco estudada e difundida, uma grande variedade de gestos passam despercebidos. Então, assim, naturalmente a gente já cresce sabendo identificar algumas, que é muito legal. Só que quando você estuda, você aprende mais ainda. Então, antes de ir para a parte mais, mais didática, eu quero explicar para vocês como que funciona a linguagem corporal entre as pessoas. Uma parte do nosso cérebro, ela é influenciada por tudo que acontece à nossa volta, entendeu? Então, tudo que acontece à nossa volta, nessa parte do cérebro, influencia no que a gente está sentindo, no que a gente é, entendeu? O jeito que a gente vê aquele lugar, o jeito que a gente vê aquelas pessoas. A gente vai estudar isso na aula sobre neurociência, mas é muito legal vocês saberem que linguagem corporal é um exemplo de, áudios subliminares. Vocês vão entender por que mais pra frente, mas eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então, aqui um pouco mais além. Para estudar a linguagem corporal, é preciso saber dividir o corpo em 3 partes representadas pelos símbolos. Então, aqui, a gente pega o corpo humano e divide em 3 partes para a gente poder estudar melhor isso. E quando a gente estiver lendo linguagem corporal em outra pessoa, a gente vai entender melhor por quê. O corpo é dividido em 3 partes. O boi, que é representado pelo abdômen, e lá a gente tem a vida instintiva e os impulsos naturais, tipo fome, medo, instinto de sobrevivência e a atração sexual. E a gente pode perceber ele na mudança de postura de uma pessoa ao terminar de comer, no andar da pessoa, poses como no bolso, e entre outros. Então, o boi, ele vai ser, os instintos mais instintivos que a gente tem. Ele significa a vida instintiva e vegetativa. Então, lá vai falar mais sobre, mais sobre sexualidade, mais sobre instinto da pessoa. Mas é importante saber. A gente pode ver o boi quando a gente termina de comer e coloca o abdômen para frente, quando a gente está satisfeito, quando a gente come demais.
Quando a gente anda também é muito, muito legal de saber. E quando a gente fica parado de pé também. O segundo que a gente tem é o leão, que é a nossa vida emocional. Ele é representado pelo nosso tórax. E lá a gente vê o coração, né? A gente tem o coração e é o centro da emoção, do sentimento. Então, o leão representa o sentimento, as nossas emoções no geral. Então, ele pode revelar angústia, tensão, alegria, muitos outros sentimentos. Mas na maioria das vezes é sentimento. Então, quando uma pessoa cruza os braços, por exemplo, ela está protegendo o leão dela. Então, ela está se sentindo. Esqueci a palavra. Está se sentindo vulnerável. Vulnerável. Quando ela. Enfim, levanta os braços, também diz que ela está deixando mais aparente. E, por fim, a gente tem a águia, que é a nossa vida mental, representada pela cabeça. Indica qual o estado de controle do nosso corpo pela mente, representa a nossa racionalidade. Lá a gente tem aquela vozinha que a gente tem na cabeça. Então, a gente pode observar a águia quando alguém entra no lugar de cabeça erguida ou de cabeça baixa. Quando a gente fala com a pessoa faz assim. Quando a gente fala com a pessoa fica mexendo a cabeça. Então, aqui, um simples gesto inconsciente é capaz de nos dizer muito sobre o que passa no interior da pessoa. Por isso, é muito difícil mentir diante da linguagem corporal. Deixa eu ver. Por isso é tão importante prestar atenção às habilidades a serem desenvolvidas para tornar-se um especialista em análise do comportamento. Conhecimento técnico sobre comportamento não verbal e verbal, habilidades avançadas na observação do comportamento e uma boa memória, pois muitas das análises são realizadas sem o apoio de vídeos, fotos ou durante a ocorrência das interações. O que é isso? Então, a gente vai se tornar muito bom em analisar a linguagem corporal depois que a gente aprende os conhecimentos técnicos que eu vou passar para vocês. E quando a gente ganha a habilidade avançada na observação do comportamento. E isso é uma coisa mais de vocês, vai ser mais natural. Quando vocês aprenderem o que significa cada gesto, vocês já vão pegar essa parte de observar o comportamento das outras pessoas. E por último, a boa memória, que pode ser que algumas pessoas não tenham, outras pessoas tenham mais ou menos, mas com o tempo vocês também vão aprender a exercitar melhor ela, principalmente com a parte da linguagem corporal, porque vocês vão começar a armazenar o gesto que as outras pessoas vão fazer para vocês analisarem. Então, vem muita coisa legal. Por que é importante, assim, em que áreas é legal estudar linguagem corporal? Todas. Todas. É estranho, mas todas as áreas é legal estudar. Por quê? Medicina. Na medicina é usada as expressões faciais para ver o grau de dor, sabe? Às vezes a pessoa não quer falar, daí ela demonstra com as expressões faciais o nível de dor que ela tá sentindo. É muito legal pro médico saber disso. Para ser professora também é legal saber quando os seus alunos estão mentindo, quando seus alunos, sei lá, estão desinteressados, daí você vai e muda a sua postura. Então, qualquer área, atuação também, enfim, qualquer área, até telemarketing, assim, aquelas pessoas que falam no telefone, é legal saber, porque vocês vão aprender a analisar a entonação da voz das pessoas. Então, até por telefone é legal, tá vendo só? É muito interessante essa área, é sério, eu vou adorar ensinar isso de volta pra vocês. E bom, essa primeira aula foi mais uma introdução mesmo, para mostrar essa primeira parte. Na próxima aula a gente vai começar a ver os movimentos das mãos, depois dos braços, depois o resto do corpo. Algumas coisas que eu quero pedir para vocês. Primeiro de tudo, eu quero que a partir dessa aula vocês comecem a observar a águia, o leão e o boi das pessoas, como que eles estão. Por exemplo, como que tá a águia? A águia tá inclinada. Olha o codinome. Mas, a cabeça da pessoa tá inclinada. Ela fez sinal de negação. Sei lá, ela virou pra olhar o céu quando eu falei de tal assunto. Eu falei de assunto sensível pra pessoa e ela pegou e cruzou os braços. Quando eu falei assunto sensível, a pessoa pegou e colocou alguma coisa na frente do leão dela. Por exemplo, o boi. Eu tava falando com tal pessoa, ela fez uma pose estranha com o boi, eu acho que ela tá afim de mim. Que é interessante porque o boi fala muito sobre essa vida também. Sobre esses instintos mais atrativos mesmo. Aqui, uma última coisa.
Cadê a pergunta? Falaram se tem chamada. Então, gente, eu acho que eu não vou fazer chamada, porque, assim, eu acho que é injusto com as pessoas que não vêm, mas se vocês não vierem, eu vou expulsar vocês, entendeu? Tô brincando, tô Que brincando. isso? Nossa, professora. Brincadeira, humor e piadas. Dá tchau pro Pedro Telerapper. É João Pedro, não é Pedro. Tô Olha, errando o nome. Nath, tem um aplicativo que não tem tempo. O Zoom. E é bom. Eu vou Não, o procurar. Zoom também tem. Eu Eu vou te procurar. mandar depois. Tchau, É que minha meu celular gente, gente. manda. descarregou. Tchau, gente. Meu Um celular minuto. descarregou e eu roubei o da minha mãe, né? No caso, peguei Tchau, minha emprestado. gente. Tchau, gente. Tchau, teu Jaraca.